Os arquivos sequenciais, eles são usados em determinadas aplicações que você tem um acesso sequencial. Mas e se o acesso não for sequencial? E se o acesso for aleatório? Se eu precisar buscar um produto, um cliente, um usuário, alguns, né? Mas assim, um de cada vez. Eu não estou buscando conjuntos de dados, eu estou buscando um de cada vez. Né? Eu quero buscar o meu extrato bancário, eu quero buscar um produto que atenda a um critério de busca. Eu preciso ter uma solução mais eficiente do que aquela que me leva a percorrer todo o arquivo procurando as respostas. Né? Mesmo que eu faça uma busca, eu falo assim, eu estou numa loja, eu quero saber de drones, eu quero saber de TVs. Né? Mesmo que eu tenha que fazer essa busca assim, maior, mais complexa, que eu vou ter várias respostas possíveis, eu preciso de alguma solução mais eficiente do que sair varrendo todo o arquivo. Né, de ir para o primeiro registro, procurar tudo, isso pode ser lento demais, ainda mais se eu tiver milhões de usuários simultâneos. Então, nós vamos buscar uma solução boa para isso, que é chamada de arquivo indexado. O arquivo indexado, basicamente, é aquele mesmo arquivo, sabe aqueles algoritmos que nós vimos de construção do arquivo sequencial? São os mesmos, pequenas variações, mas a ideia é a mesma, não muda praticamente nada. O que muda é que eu vou ter estruturas de dados de apoio, outros arquivos, outras estruturas, para me ajudar na busca. Essas estruturas, chamadas índices, elas são ordenadas de acordo com os critérios que eu quiser. Por exemplo, se eu tenho que fazer um login por e-mail, eu preciso ter uma estrutura de busca boa de e-mail. Por e-mail, não por ID, por e-mail. Se eu for fazer uma busca por nome, eu preciso ter uma estrutura de consulta, um índice de consulta por nomes, por CPFs, por CNPJs, por nome de produto, por categoria. São os índices. São estruturas paralelas ao arquivo, também arquivos, né, mas paralelas, que facilitam as buscas. Tudo bem? Então, cada índice segue tem uma determinada chave de ordenação. Geralmente a gente trabalha com as chaves candidatas, que são aquelas exclusivas, CNPJ, e-mail, telefone, nome, eventualmente, mas não é uma boa solução, porque pode ser mais de uma pessoa com o mesmo nome. As chaves candidatas são aquelas que identificam exclusivamente cada entidade. O que é diferente do ID, do identificador, é que uma chave candidata, um e-mail, pode ser alterado. Eu posso trocar meu e-mail. Né? O ID, não, como já falamos, não muda nunca. Bom, então, vamos ver como é que isso funciona. Eu tenho aqui meu arquivo de dados, né? Vou criar um primeiro índice, uma primeira estrutura paralela baseada no ID, que é a minha chave primária, a chave que eu escolhi, é a chave candidata que eu escolhi para o meu projeto. Né? Então aqui eu tenho livros com seus IDs, números que não significam nada, mas que distinguem uma entidade da outra, meus títulos, autores e preços. Então, a busca por IDs aqui, ela seria uma busca sequencial, porque eles estão fora de ordem. Pode ser que o 8 tivesse aqui após a garota no trem, mas ele foi alterado, eu perdi um acento, tive que fazer alguma mudança, e na edição ele foi parar lá embaixo. Né? Então ele ficou fora de ordem. Aqui você está vendo o endereço do byte inicial de cada registro, né? Onde fica o primeiro byte dessa entidade, na posição 4 do arquivo, é o byte 4. Na posição 60 eu começo a segunda entidade, na posição 96 eu começo a terceira entidade. Então isso aqui é o endereço dessa entidade, não é um dado da entidade, é o endereço da entidade no arquivo. Né? E aí eu vou criar uma outra estrutura, um outro arquivo. Eu posso até manter as duas coisas dentro do mesmo arquivo, mas isso dá um trabalhão. Não vale a pena, não nesse momento você está aprendendo a usar índices. Né? Mas eu fiz um outro arquivo, um arquivo que só tem dois valores, o ID e uma posição, e a posição desse ID no arquivo de dados. Então, olha, o ID, o registro de ID1 está na posição 4. Olha aqui. O registro de ID3 está na posição 60. Olha ele aqui. O registro de ID7 está na posição 96. Aí eu posso, no arquivo principal, no arquivo de dados, eu posso pular para o byte 96 e ler o registro.
né? Não preciso mais fazer o acesso sequencial porque eu tenho uma tabela que me diz onde começa cada registro. A ideia é essa, né? Só que essa tabela, ela está ordenada para que a busca seja eficiente. Bem, na verdade, nós não vamos montar isso como tabela, nem como vetor. Nós vamos fazer índices que são baseados em árvores ou tabelas hash. Então, existem estruturas mais sofisticadas do que um simples vetor ordenado para ser usado como índice. Mas para a gente entender a dinâmica do índice, isso aqui é suficiente, tá? Você pode imaginar como se fosse uma tabela mesmo. Aí o ID8, olha, começa na posição 252, lá embaixo, né? Aí vem uma pergunta, fala assim, professor, mas se eu ficar pulando, eu preciso do 8, depois eu preciso do 12, eu não vou ter que ficar pulando aqui no arquivo, olha, fui para o 252, aí depois fui para o 223, depois fui para o 137. Bom, lembra aqui que nós falamos? Acesso aleatório. Se você precisa de um acesso sequencial de vários registros, aí você vai usar uma outra estrutura de dados, né? Tem, inclusive, arquivos sequenciais indexados, que são uma boa solução para isso, né? Eles são arquivos sequenciais, mas eles têm um índice para facilitar a busca. Outras estruturas, tá? Essa aqui a gente está focado no acesso aleatório. Eu preciso de um e, eventualmente, de alguns, mas não de uma massa grande. Eu estou buscando vários, não. Senão eu precisaria ter uma estrutura melhor do que essa, sim, tá? Mas se eu estou falando assim, eu quero o livro de D12, eu vou lá no 223, fui no 223, peguei o livro aqui em 1984 e acabou, né? Um acesso aleatório. Eventualmente, pode ser que o ID não seja a melhor solução. Então, eu posso escolher uma outra chave, né? Uma chave que não seja primária, né? Não existe um nome assim certinho, chave secundária, não, tá? É outra chave. Eu que chamei de secundária porque não é a primária. Aí pode ser qualquer chave. Então, eu poderia ter várias chaves secundárias, ou simplesmente outras chaves. Quais? O título, eventualmente o autor. Não sei se faria sentido, porque o autor pode escrever vários livros, né? Preço também. Preço não é uma boa chave candidata, não, né? Vamos só lembrar aqui, chave candidata é a chave que tem um valor exclusivo para cada registro. Esse é o melhor tipo de chave de indexação, né? Eventualmente, pode ser que você trabalhe com chaves que tenham repetição, que não sejam chaves candidatas, como nome, porque podemos ter pessoas com o mesmo nome, né? Mas aí, placa de carro, chassi, CNPJ, CPF, RG, título de eleitor, o número da carteira de motorista, certificado de reservista, isso tudo são boas chaves candidatas. Então, aqui, qual foi o critério? Veja, foi o título. E eu tenho uma ordenação alfanumérica aqui, né, de títulos, que mostram também qual é o endereço. Então, o livro 1984 está no endereço 223, está aqui. O livro A Garota no Trem está na posição 96 do arquivo, no baixo 96, vou lá para 96, está aqui o livro. Tá? Então, eu faço a busca no índice para depois ir ao arquivo. E é claro que se eu fizer isso, quando eu fizer qualquer alteração no arquivo, eu tenho que ver se cabe algum ajuste aqui no livro, no índice também, tá? Por exemplo, se esse livro só é para todos, sofrer qualquer mudança no título, isso vai impactar a entrada dele no índice, eu tenho que corrigir lá também, né? E se eu fizer, né, mesmo aqui no ID, deixa eu voltar, mesmo no ID, se eu fizer alguma alteração aqui e esse cara mudar de posição, for para o fim do arquivo, o endereço dele não vai ser mais 137. Aí eu tenho que escrever ele no fim do arquivo na próxima posição e alterar a entrada dele aqui no índice também, tá? E é isso. Mas existem alguns tipos de índice. Esse tipo de índice que eu mostrei aqui para vocês é o mais simples, ele é um índice primário denso direto. Nós vamos ver aqui quais são as classificações possíveis de índices. A forma geral que a gente vai usar é essa aqui, primária, direta e denso, mas vamos ver quais são. Bom, então, primeira classificação, índice primário ou secundário. Na verdade, eu falei errado, nosso índice é secundário. Índice primário e índices secundários. É a primeira classificação. Essa classificação vem da área de banco de dados, tá? No nosso livro lá, Sistema de Banco de Dados, é assim que ele apresenta. Olha a particularidade aqui para tomar muito cuidado, né? Vamos voltar aqui. Quando eu falo que eu tenho um arquivo indexado pela chave primária, não significa que seja um índice primário. Um índice primário é um índice que segue a mesma ordem do arquivo de dados. O arquivo está ordenado, o índice segue a mesma ordem. Por quê? Porque o índice é muito menor e mais otimizado para busca,
Tá? O índice secundário é qualquer outro. Ele não está ordenado como arquivo, com qualquer critério. Então, não tem nada a ver com chave primária e chave secundária. Vamos pensar aqui em um índice primário. Olha só, no índice, o índice está do lado de cá, né? Todas as chaves estão ordenadas exatamente como no arquivo principal. Mas eu continuo tendo o papel de índice. Eu faço a busca de um ID aqui. Coincidentemente, eu estou trabalhando com a chave primária nesse índice, mas não é uma associação direta. Tem nada a ver eu ter usado chave primária aqui com o índice primário. O índice primário segue a mesma ordem do arquivo de dados, poderia ser com base em uma chave secundária. Mas a ordem é a mesma, e isso é usado para quando eu tenho uma massa de dados tão grande, que a busca nela seria muito lenta. Então eu faço a busca no índice, que assume a forma de uma árvore, por exemplo, bem mais rápida, e aí eu acho o endereço do registro e vou direto para ele. Tá? Eventualmente, pode ser que eu nem coloque todos os registros no índice. Aí seria o caso de eu ter só alguns blocos, né? Eu vou como se eu estivesse apontando para blocos. E também, geralmente, né, os índices não trabalham com a repetição de chave. Quando trabalha, e aí esse índice primário se aplica a isso, vamos pensar assim. Tá, vamos supor que eu tenho um índice de data de nascimento. Estou ordenando todo mundo com data de nascimento. Eu posso ter muitas pessoas que nasceram no mesmo dia, certo? Mas na minha entrada do índice, eu só consigo apontar para uma. Então, quando eu chegar nesse primeiro registro, sabendo que eu posso ter vários registros que atendem ao critério, eu vou ler o primeiro, ver se ele atende à data, ler o segundo, ler o terceiro, e enquanto eu tiver registros com aquela data de nascimento, eu mantenho a leitura. Eu estou criando o índice para agrupamentos, para blocos de registros que têm a mesma chave. O arquivo estaria ordenado por data de nascimento, o índice também. Mas eu só teria referências de datas para o primeiro registro de cada bloco. Basicamente, uma entrada para cada dia possível, né? Tá bom? É um caso muito menos comum nos nossos projetos, mas eles são úteis para acelerar buscas em arquivos sequenciais, né? Aí nesse caso aqui, normalmente é o que a gente entra naquela classe de arquivo sequencial indexado. Ele é sequencial, mas ele também está indexado. Né? A questão é só que o arquivo sequencial indexado não precisa ter só índices primários, mas essa é uma boa aplicação para ele. E o índice secundário é que a ordem não é a mesma, que é o caso mais comum, é o que a gente vai acabar usando. Né? Então, aqui eu coloquei 40, ele aponta para 484, que está na outra ordem. Né? De novo, não tem nenhuma relação com ser chave primária ou não. Tá? O índice secundário é só um índice que não está na ordem do arquivo. Pode ser baseado em qualquer chave, inclusive na primária. Bom, a segunda classificação é ser direto ou indireto. O índice direto, ele contém o endereço, como a gente acabou de ver aqui. Ó. 484, eu vou direto para o registro. E um índice indireto, ele aponta para outro índice, não para o arquivo. Ele não contém o endereço do arquivo, ele aponta para outro índice. E esse outro índice me leva ao arquivo. Então, vamos imaginar, peraí que eu andei para trás, né? O índice direto, aquilo, ó, cada registro ele tem o endereço de onde está, aqui no caso do 40, o endereço é 484, vou para lá. E um índice indireto, olha que interessante. A chave usada aqui foi o nome. Né? Eu coloquei só o primeiro nome por causa do tamanho na tela, tá? Nome. Então, Simone. Ao invés de colocar o endereço no índice, ou qualquer outro, o endereço do arquivo de dados, porque senão seria direto, eu coloquei o ID. E esse ID vai ser usado para a busca aqui. Aí ele me retorna 4, aí eu vou lá no arquivo de dados e pego o registro da Simone. Entendeu? Essa solução, ela é muito bacana. Nós vamos usá-la o tempo inteiro. Tá? Toda vez que eu precisar fazer busca que não seja de IDs, eu vou usar isso aqui. Então lembra que eu falei que o ID é uma informação interna, que o usuário não tem que conhecer esse ID. O ID é uma variável para eu fazer os relacionamentos dentro do meu arquivo. Né? Quando eu chego num sistema e quero fazer login, eu não coloco meu ID não. Eu sei lá que ID é esse. Eu coloco meu e-mail, coloco meu CPF, eventualmente coloco meu nome.
Não é uma boa ideia, já falei. Dependendo do sistema, pode ser meu número de telefone, alguma coisa assim. O login eu faço com alguma informação que não é esse número, que não vale nada, que não significa nada. Vale muita coisa, que não significa nada. Então, eu preciso ter um segundo índice que diz, olha, o e-mail ali, cutova@pucminas.br, está associado ao usuário X. Aí eu vou no índice direto e vejo esse X, onde que ele bate, que endereço que ele me leva no arquivo de dados. Tá? A ideia é eu seguir esse caminho, porque aqui pode ser nome, pode ser e-mail, pode ser telefone, eu posso ter vários índices desse, apontando para o índice direto, o índice de IDs, que me leva ao arquivo de dados. Tá? A lógica é essa. Essa é a solução mais comum para os grandes sistemas de banco de dados. E vamos para a terceira classificação, que também é um pouco mais atípica. A gente tem índices densos e esparsos. Nos índices densos, todos os registros estão no índice. Nos índices esparsos, alguns, de acordo com um critério. Então aqui eu tenho índice denso, você está vendo, eu tenho 10 registros, 10 elementos no índice, 10 entradas no índice. Todo mundo está no índice. No índice esparso, apenas alguns. Né? A gente usa isso, às vezes, para fazer indexação de blocos. Está vendo? Olha, o arquivo está ordenado e eu quero apontar para alguns só, não quero apontar para todos. Vamos pensar assim, se eu tiver um arquivo de nomes, eu posso ter um índice com 26 entradas, apontando para onde começam os nomes com a letra A, com a letra B, com a letra C, com a letra D. Se eu tiver um arquivo de operações bancárias, eu posso ter um índice que aponta para as operações de cada dia, 1º de janeiro, 2 de janeiro, 3 de janeiro, 4 de janeiro. Aí quando chega lá no 1º de janeiro tem vários registros, mas eu só indexo o primeiro deles. Para o 2 de janeiro tem lá vários registros, mas eu só indexo o primeiro deles. E assim eu facilito o acesso a um arquivo que geralmente é sequencial. Tá? Então é uma solução boa para arquivos sequenciais indexados de novo. Então esses tipos de índices estão por aí. E como eu disse para vocês, a nossa solução mais comum vai ser de usar índices secundários, que não estão na mesma ordem do arquivo, diretos, apontando direto para o registro, mas com indiretos para uso desses e-mails e outras chaves, e densos. Tá? Vai ser a solução mais comum. Mas as outras existem, tem muitas aplicações, né? É por isso que elas existem. Tá bom? Vamos entender um pouquinho das operações no próximo vídeo, né? Do CRUD, como é que a gente faz isso.